A história da cidade de São Roque. Oi! Eu sou a Mona, do Narrando a História, e São Roque é a terra do vinho, mas que também não é só a terra do vinho. São Roque é o lugar das águas que minam do chão, a terra dos solos férteis. Uma cidade rica em cultura e repleta de gente legal e bonita, assim como eu, é claro. Uma cidade fascinante, que tem uma história incrível, tão incrível, que eu até compartilharia esse vídeo se fosse tu. A história de São Roque, assim como a do Brasil, começa muito antes da colonização, pois já havia uma grande vegetação nativa com diversos povos indígenas chamada de Mata Atlântica, na região onde a cidade está localizada. Apesar da Mata Atlântica ter sido reduzida a 7% da sua área original, ainda é possível observar várias espécies de plantas aqui em São Roque, como essas que eu mesmo fotografei para vocês. Infelizmente não posso afirmar quais povos indígenas viviam em São Roque, mas provavelmente eles tinham uma cultura e idioma parecidos com o dos tupis e também com a dos tupiniquins, povos indígenas que moravam na região metropolitana de Sorocaba. Essa região é onde São Roque está localizada e ela é usada numa forma de dividir o estado de São Paulo, para facilitar seu estudo geográfico. O território específico onde está São Roque era rico de uma terra fértil repleta de minas d'água, o que atraiu a atenção de um grupo de bandeirantes. Bom, para dar um pouco de contexto, vou ter que fazer um resuminho sobre os bandeirantes. Por volta do ano 1600, durante o período em que o Brasil era uma colônia de Portugal, iniciaram-se as expedições bandeirantes na região que hoje corresponde ao estado de São Paulo. Essas expedições, lideradas por aventureiros conhecidos como bandeirantes, tinham como objetivo explorar os territórios brasileiros em busca de riquezas naturais, como ouro e prata, além de capturar indígenas e descobrir novas terras. Um desses destemidos bandeirantes foi Pedro Vaz de Barros, o Vaz Guaçu. Pedro já fazia parte de uma família de bandeirantes muito influente em São Paulo. Seu pai era capitão-mor de São Vicente e seus irmãos eram bandeirantes muito conhecidos. Vaz Guaçu e sua família foram os responsáveis pela povoação da atual cidade de São Roque, que começou como uma fazenda às margens dos ribeirões de Carambeí e Araçaí, onde indígenas trabalhavam plantando trigo e cuidando de vinhedos. Para quem não sabe, ribeirões são correntes de água menor do que o rio e maior do que um córrego, limpo e de origem natural. Esses dois ribeirões podem reforçar a ideia de que os povos indígenas que habitavam aquela região falavam tupi ou algum idioma semelhante, pois as palavras Carambeí e Araçaí vêm do tupi-guarani. Araça provavelmente faz referência a uma árvore da família da goiabá, na qual seus frutos aparentam ter um olho. Já a palavra Carambeí significa Rio das Tartarugas. Mas voltando para a fazenda do Pedro, ele contava com aproximadamente 1.200 indígenas que trabalhavam em suas terras. Um dos irmãos do Vaz Guaçu, o bandeirante Fernão Paes de Barros, veio morar com ele na região, onde os dois construíram capelas, que são pequenas igrejas. Uma delas foi construída em homenagem a São Roque, o santo que nos protege contra epidemias e pestes. A outra foi construída para honrar Santo Antônio, o santo que fazia milagres. As capelas foram construídas em taipa de pilão, uma técnica na qual paredes eram feitas de terra compactada em forma de madeira. Elas serviam como ponto de parada e também como pousada para outros bandeirantes que desciam o rio Tietê em busca de ouro e esmeraldas. Com o crescimento das lavouras, as bandeiras que passavam por lá e o aumento da povoação, a região logo foi se tornando uma vila. Como eu já havia dito, a demanda do povoado foi crescendo, porém existiam algumas diversidades a serem resolvidas, como o transporte da época, que era basicamente tropas de luares. Esse tipo de transporte é feito por mulas, animais muito resistentes, capazes de carregar bastante peso. Por causa do crescimento do comércio e das lavouras, a mão de obra, que na sua maioria era indígena, ficou escassa, então os lavradores começaram a importar pessoas da África para serem forçados a trabalhar em suas terras, o que possibilitou ao povoado diversificar sua agricultura. Agora São Roque produzia mais do que uvas para vinhedos e trigo.
O povoado também cultivava milho, cana-de-açúcar, café, em pequena escala, entre outras. Tudo isso fez com que São Roque crescesse lentamente com o passar dos anos, mas infelizmente esse crescimento custou muito caro, pois vocês já devem saber o quão terrível eram as viagens nos navios negreiros e como a escravidão deixou uma marca horrível na nossa história, e é por isso que tenho que fazer um adendo neste vídeo. A escravidão nas Américas não foi só contra os africanos e seus descendentes. Muitos indígenas, principalmente no período colonial, foram escravizados, porém por vários motivos. Há muito mais africanos e brasileiros afrodescendentes que sofreram deste mal. Só que essas pessoas que sofreram tanto não ficaram caladas. Eles lutaram bravamente contra a escravidão, e isso também aconteceu em São Roque. De acordo com o historiador Gustavo Veloso, em 1652, no sítio Santo Antônio, ocorreu uma das mais importantes revoltas indígenas do período. Não sei se vocês lembram, mas eu falei aqui no vídeo sobre o irmão de Vaz Guaçu, Fernão Paz de Barros, e sobre as capelas que ambos construíram. Fernão e Vaz Guaçu tinham mais um irmão que também se estabeleceu na região, especificamente na fazenda de Fernão Paz de Barros. O nome desse irmão é Antônio Pedroso de Barros, e vocês não fazem ideia de como isso atrapalha os estudos históricos sobre ele, pois o pai dele tinha o mesmo nome que o fundador de São Roque, e o pior de tudo, esse pai tinha um irmão com o mesmo nome que ele. Caso vocês não tenham entendido, Pedro Vaz de Barros, que era irmão de Antônio Pedroso de Barros, tinha dois filhos, um com o seu próprio nome e outro com o nome de seu irmão. O irmão que tinha o mesmo nome que o pai é o fundador de São Roque, também chamado de Vaz Guaçu, e o que tem o mesmo nome que o tio era um dos maiores proprietários de terras e escravos indígenas daquele século, mas esse título proporcionou a ele um fim terrível. Antônio Pedroso de Barros era proprietário de cerca de 500 cativos indígenas guaranis, carijós e guaianás, que ficaram revoltados com as condições do trabalho escravo e suas punições. Então eles invadiram a fazenda de Fernão Paz de Barros e passaram o irmão dele, Antônio Pedroso, de temporada. Além do Antônio, os indígenas passaram outros brancos de temporada. Eles também saquearam bens, queimaram plantações e mataram animais. Depois da revolta, alguns indígenas conseguiram fugir e se esconder, porém os que ficaram foram mortos e recapturados. De acordo com a historiadora Giovanna Vermelinger, isso causou uma onda de revoltas indígenas no estado inteiro. Mas voltando para o desenvolvimento da cidade, após um lento crescimento, o povoado inicial de São Roque foi elevado à freguesia do município de Santana de Parnaíba, outra cidade maravilhosa, que merece um vídeo aqui no canal. Isso aconteceu em agosto de 1768. Posteriormente, a freguesia de São Roque passou à categoria de vila, no dia 10 de julho de 1832, e essa vila não parou por aí, pois finalmente, em 22 de abril de 1864, São Roque se tornou uma cidade. Algumas melhorias bem importantes aconteceram entre 1872 e 1875, em São Roque, como por exemplo a fundação da Santa Casa da Misericórdia e a inauguração da Estrada de Ferro Sorocabana. Outro acontecimento importante foi a migração italiana, que impulsionou mais ainda o crescimento da cidade de São Roque. Essa migração influenciou na cultura são-roquense e na vitivinicultura, também influenciada por imigrantes e descendentes portugueses. No entanto, o que garantiu que a vitivinicultura seria uma das principais atividades econômicas do município foi a cooperação da Secretaria da Agricultura, concebida definitivamente durante o governo de Sales Oliveira, a partir de 1936. E foi desse jeito que o povoado fundado no dia 16 de agosto de 1657, por Vaz Guaçu, se tornou a cidade de São Roque, a terra do vinho. É claro que essa data não remete ao dia exato no qual Vaz Guaçu chegou em São Roque, mas, assim como o nome da cidade, ela simboliza a devoção dele pelo santo. Se lembram das capelas? Aqui foi levantada em devoção a São Roque, o santo protetor. Também passou por muitas mudanças. Hoje ela está localizada na Praça da Matriz. Atualmente a cidade tem uma economia bem diversificada, com segmentos de agricultura, industrialização, comércio e muito mais.
O turismo da cidade está cada vez mais forte, isso graças ao seu legado histórico e cultural e também às suas lindas paisagens naturais, pois, não sei se vocês lembram, mas aquele bioma no qual falei, chamado Mata Atlântica, que já cobriu boa parte do Brasil, ainda está espalhado na cidade de São Roque, e ele cobre 40% do município. Esse vídeo foi apenas um resumo de tudo que aconteceu em 365 anos de história. Aliás, hoje, dia 16 de agosto de 2023, é o dia em que os são-roquenses comemoram 366 anos desde a fundação do povoado. Obrigado por assistir até aqui, e se você gosta de história e quer conhecer a história de outras cidades paulistas, se inscreve no canal, pois ainda vou postar vídeos sobre a história de cada um dos municípios do estado de São Paulo. Até a próxima, lindosos!